A sala de reabilitação estava em silêncio absoluto, todos os olhos fixos naquela cena constrangedora. Helena Voss, a mulher mais rica da Costa Leste, estava sentada em sua cadeira de rodas de fibra de carbono que custava mais que um carro de luxo. À sua frente, um homem de macacão sujo de graxa segurava um tablet com desenhos técnicos. Marcos Silva tinha acabado de dizer a frase mais ousada de sua vida. Eu posso fazer você andar de novo. O riso de Helena ecoou pelas paredes brancas como uma navalha cortando vidro. Sua gargalhada era cruel, metálica, cheia de anos de decepção transformada em veneno. Os fisioterapeutas, enfermeiros e outros pacientes olhavam para o chão. Ninguém queria estar ali naquele momento. Você, ela disse entre risos, apontando para ele com um dedo cheio de anéis de diamante. Um mecânico de quinta categoria que conserta carros velhos vai fazer o que os melhores neurologistas do mundo não conseguiram? Marcos não se moveu. Seus olhos castanhos permaneceram firmes, mesmo com o rubor da vergonha subindo pelo pescoço. Ele tinha 38 anos, mãos calejadas e aquela determinação silenciosa de quem já enfrentou coisas piores que humilhação pública. Vi o vídeo do seu filho, Helena continuou, sua voz gotejando sarcasmo. Aquela engenhoca patética de arames e motorzinhos de liquidificador. Você acha que isso é ciência? Isso é desespero travestido de inovação. Uma enfermeira tentou intervir. Senhora Voss, talvez devêssemos... Cale a boca! Helena cortou sem tirar os olhos de Marcos. Quero que este homem escute bem o que vou dizer. Ela se inclinou para a frente, o rosto a centímetros do dele. Eu gastei 400 milhões de dólares nos últimos 3 anos. 400 milhões. Clínicas na Suíça, tratamentos experimentais no Japão, células-tronco, estimulação neural, nanorobôs. Tudo. E você, com sua oficininha fedendo a óleo de motor, acha que tem a resposta? Marcos engoliu seco. Sua mão apertou o tablet com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Mas quando ele falou, sua voz saiu firme. Eu não vim aqui vender esperança falsa. Vim porque o que fiz com meu filho funciona. E posso adaptar para você. Helena jogou a cabeça para trás e riu ainda mais alto. Está ouvindo isso, gente? O homem é persistente. Vou até admirar a audácia antes de mandar meus seguranças jogarem você na sarjeta de onde você veio. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Marcos fechou o tablet, colocou debaixo do braço e virou-se para sair. Mas antes de chegar à porta, ele parou. Sem olhar para trás, disse baixinho, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Você vai se arrepender desse riso. Helena estreitou os olhos. Algo naquele tom de voz a incomodou. Não era ameaça. Era promessa, e por uma fração de segundo, uma fração minúscula que ela jamais admitiria, Helena Voss sentiu algo que não sentia há 3 anos. Esperança. E isso a aterrorizou mais que qualquer outra coisa. 3 anos antes, Helena Voss era invencível. Aos 42 anos, ela havia construído a Vostech, um império de tecnologia médica avaliado em 8 bilhões de dólares. Suas empresas desenvolviam desde marca-passos revolucionários até próteses com sensores neurais. Ela era a rainha da reconstrução humana, a mulher que devolvia movimento para quem a medicina tradicional havia abandonado. A ironia era tão cruel que parecia roteiro de tragédia grega. O acidente aconteceu numa terça-feira chuvosa de novembro. Helena estava voltando de uma reunião com investidores em Manhattan. Dirigia seu Tesla em velocidade moderada pela rodovia, quando um caminhão perdeu o controle na pista molhada. O impacto lateral foi tão violento que os sensores do carro nem tiveram tempo de acionar todos os airbags. Ela acordou 4 dias depois no hospital. A primeira coisa que tentou fazer foi mexer os dedos dos pés. Nada. Tentou sentir as pernas. Nada. O neurocirurgião entrou no quarto com aquela expressão que médicos praticam no espelho.
compaixão profissional misturada com distanciamento emocional. A coluna foi severamente comprometida na altura de T6. Há danos extensos na medula espinhal. Fizemos tudo o que podíamos, mas Helena não o deixou terminar. Mas o quê? Fale! A probabilidade de recuperação dos movimentos das pernas é inferior a 2%. Sinto muito. Ela não chorou. Ainda não. Helena Voss não era do tipo que desmoronava em público. Mas naquela noite, sozinha no quarto escuro do hospital, ela finalmente entendeu o que seus próprios produtos significavam para os outros. A cadeira de rodas não era apenas um dispositivo médico. Era uma sentença, uma prisão móvel, um lembrete constante de tudo que você já não era mais. Os primeiros meses foram um borrão de cirurgias, fisioterapia e negação. Helena atacava a reabilitação com a mesma ferocidade que construiu seu império. 6 horas por dia de exercícios, estimulação elétrica, hidroterapia. Ela contratou os melhores profissionais de 3 continentes, transformou uma ala inteira de sua mansão em centro de reabilitação particular. Mas a medicina tem limites que o dinheiro não atravessa. Depois de 18 meses, a verdade se tornou inescapável. As pernas não respondiam. Os sinais elétricos não passavam pela lesão. Helena estava presa naquela cadeira para sempre, e cada dia que passava, a raiva substituía a determinação. Foi quando seu marido pediu o divórcio. Richard tinha sido seu parceiro de negócios antes de ser seu marido. Eles construíram a Voss Tech juntos, da garagem até o topo da bolsa de valores. Mas quando Helena mais precisava dele, Richard revelou quem realmente era. Não consigo mais fazer isso, ele disse numa manhã de domingo, evitando seu olhar. Você não é mais a mulher com quem me casei. Helena sentiu algo quebrar dentro dela naquele momento. Não era o coração. Isso já estava destroçado havia tempos. Era algo mais profundo. A última réstia de vulnerabilidade que ela ainda carregava. Saia, ela disse com uma voz tão gelada que formaria cristais de gelo. Saia agora antes que eu destrua você de formas que seu advogado nem imagina serem possíveis. Ele saiu. E levou com ele a última pessoa que Helena achava que se importava com ela, além do dinheiro. Nos meses seguintes, Helena se transformou. A mulher que já fora exigente e perfeccionista virou um tufão de amargura. Demitiu metade da equipe da mansão por erros insignificantes. Gritava com enfermeiros, humilhava fisioterapeutas, tratava todos ao redor como servos incompetentes. Se ela estava presa numa cadeira de rodas, todos ao seu redor pagariam por isso. Foi a sua assistente pessoal, uma das poucas pessoas que ainda suportava trabalhar para ela, que mostrou o vídeo. Um vídeo tremido, claramente filmado com celular, que estava circulando nas redes. Mostrava um menino de uns 12 anos usando uma estrutura metálica estranha presa ao corpo. E ele estava andando, cambaleante, instável, mas andando. O garoto nasceu com paralisia cerebral severa. A assistente explicou. Os médicos disseram que ele nunca andaria. O pai construiu esse exoesqueleto na oficina mecânica dele. Levou 4 anos. Helena assistiu ao vídeo 3 vezes. Havia algo naquela engenhoca tosca, naqueles fios expostos e motores adaptados de outras máquinas, que despertou algo nela. Não era esperança. Ela havia matado a esperança há muito tempo. Era curiosidade. Interesse técnico e talvez, apenas talvez, um desafio. Traga esse homem aqui, ela ordenou. Quero ver se essa mágica funciona na vida real ou se é só mais um truque de internet. Foi assim que Marcos Silva recebeu o convite mais estranho de sua vida. E foi assim que ele cometeu o erro de acreditar que poderia ajudar alguém que não queria ser ajudada. Marcos Silva aprendeu sobre resiliência da maneira mais brutal possível. Seu filho Gabriel nasceu numa noite de tempestade, 3 semanas antes do previsto. As complicações no parto causaram falta de oxigenação cerebral. O diagnóstico veio 2 semanas depois, paralisia cerebral espástica severa. Ele provavelmente nunca andará.
o neurologista disse, usando aquele tom que médicos usam quando querem parecer gentis ao destruir sua vida. Talvez, com muita fisioterapia, ele consiga sentar sozinho, mas andar é extremamente improvável. A esposa de Marcos, Carla, entrou em depressão pós-parto que nunca realmente melhorou. Ela olhava para Gabriel e via apenas limitações. Via uma vida de cuidados constantes, de olhares de pena, de tudo que ela não tinha assinado quando sonhava com maternidade. Quando Gabriel tinha 2 anos, ela deixou uma carta na mesa da cozinha e foi embora. Marcos nunca mais soube dela. Ele ficou sozinho com o filho e com uma oficina mecânica que mal pagava as contas. Mas Marcos tinha uma característica que compensava a falta de dinheiro e educação formal. Ele simplesmente não aceitava impossíveis. Se alguma coisa existia, ela poderia ser consertada. Se ela não existia, poderia ser construída. Começou pequeno. Adaptou a cadeira de Gabriel com suportes melhores. Depois criou uma mesa especial onde o menino conseguia desenhar sozinho. Cada pequena melhoria era uma vitória contra o destino. Mas Marcos queria mais. Queria ver seu filho em pé. Ele passou a usar as noites estudando. Depois que Gabriel dormia, Marcos ficava acordado até às 3 da manhã, pesquisando biomecânica, neurologia, engenharia. A internet virou sua universidade. Fóruns médicos, papers científicos traduzidos pelo Google, vídeos de fisioterapia. Ele absorvia tudo como uma esponja desesperada. A oficina se transformou. Entre os carros desmontados para conserto, começaram a aparecer protótipos estranhos. Estruturas de metal, servomotores, sensores de pressão. Marcos gastava metade do que ganhava em peças e componentes eletrônicos. Comia menos para comprar mais um servo ou mais um microcontrolador. Os outros mecânicos achavam que ele tinha enlouquecido. Você não é médico, Marcos. Isso é loucura. Mas ele não escutava. Toda vez que olhava para Gabriel, tentando arrastar o corpo pelo chão, a determinação crescia. Aquele menino ia andar. Nem que Marcos tivesse que inventar uma forma de fazer isso acontecer. O primeiro exoesqueleto foi um desastre. Gabriel mal conseguia se equilibrar antes de cair. O segundo foi melhor, mas os motores não tinham torque suficiente. O terceiro causou assaduras terríveis onde as tiras prendiam. Marcos chorou naquela noite, sentindo que estava machucando o filho ao invés de ajudá-lo. Mas ele continuou, ajuste após ajuste, falha após falha. Gabriel nunca reclamou. Aos 6 anos, ele já entendia o que o pai estava tentando fazer, e tinha a mesma teimosia de Marcos correndo nas veias. Vai dar certo, pai, ele dizia com sua fala arrastada. Eu sei que vai. Foram necessários 4 anos. 4 anos de noites sem dormir, de economizar cada centavo, de aprender com cada erro. Marcos virou especialista autodidata em cinemática corporal, em estimulação muscular, em distribuição de peso. Sua oficina mecânica virou laboratório de biomecânica improvisado. E então, numa tarde de sábado, aconteceu. Gabriel estava usando a 16ª versão do exoesqueleto. Marcos havia finalmente conseguido calibrar os sensores de equilíbrio e os motores respondiam aos pequenos movimentos musculares que Gabriel ainda tinha. O menino estava de pé, apoiado na estrutura, quando olhou para o pai e sorriu. Eu consigo sentir. Sentir o quê, filho? Eu consigo sentir minhas pernas querendo andar. Marcos ativou o sistema. Os motores zumbiram baixinho. E Gabriel deu o primeiro passo, depois o segundo, cambaleando a estrutura metálica fazendo barulhos de engrenagens, mas era um passo, era movimento, era um milagre construído com sucata e determinação pura. Marcos caiu de joelhos e chorou. Chorou todos os anos de luta, chorou pela esposa que foi embora, chorou pela solidão e pelo medo. Mas principalmente chorou de alegria ao ver seu filho andando. Um dos mecânicos filmou sem Marcos perceber. Postou nas redes sociais com a legenda: mecânico constrói exoesqueleto para filho andar. A ciência desistiu, ele não. O vídeo viralizou.
Em 3 dias tinha milhões de visualizações. Centenas de famílias desesperadas entraram em contato. Universidades ofereceram bolsas. Empresas quiseram comprar o projeto e Helena Voss viu o vídeo. Quando Marcos recebeu o convite, ele achou que era trote. Ninguém como Helena Voss chamaria alguém como ele. Mas o helicóptero particular que pousou no estacionamento da oficina era bem real. Assim como a assistente impecavelmente vestida que lhe entregou um tablet com contrato de confidencialidade. A senhora Voss gostaria de conhecer seu trabalho. Você tem 1 hora para decidir se vem ou não. Marcos ligou para a vizinha que cuidava de Gabriel à tarde e subiu no helicóptero. Ele não fazia ideia de que estava prestes a entrar numa guerra que mudaria ambas as vidas para sempre. A mansão de Helena parecia mais um museu de arte moderna do que uma casa. Vidro, concreto aparente e aço inoxidável. Cada peça de mobília custava mais que Marcos ganhava em 1 ano. Ele se sentiu sujo ali dentro, com seu macacão velho e botas gastas deixando marcas no piso de mármore. Helena estava na sala de reabilitação, e o clima era tenso o suficiente para cortar com faca. Ela olhou para Marcos como se ele fosse um inseto particularmente nojento que havia entrado por engano. Então você é o gênio da mecânica, ela disse, sem nenhuma tentativa de esconder o sarcasmo. Vamos direto ao ponto. Quero que você me mostre essa tecnologia revolucionária sua. E se for perda de tempo, você vai sair daqui pagando pelos minutos que roubou da minha agenda. Marcos montou o tablet e começou a explicar. Falou sobre os sensores de intenção muscular, sobre como o exoesqueleto não apenas movia as pernas, mas retreinava o cérebro a enviar os sinais corretos. Falou sobre neuroplasticidade, sobre como o corpo poderia reaprender movimentos se estimulado da forma correta. Helena o interrompeu. Você leu isso em algum blog de ciência barata? Neuroplasticidade não funciona em lesões medulares completas. Não é completa se ainda há alguma sensação residual, Marcos rebateu. O vídeo que vi mostra você movendo os dedos da mão. Isso significa que alguns caminhos neurais ainda funcionam. Se conseguirmos criar um feedback loop forte o suficiente... Feedback loop, Helena riu. Você está falando de ciência como se fosse trocar o óleo de um carro. Talvez seja exatamente isso, Marcos disse, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Talvez vocês médicos e cientistas compliquem demais. O corpo é uma máquina. Máquinas podem ser consertadas. Foi quando Helena disse aquela frase que ele guardaria para sempre. Você realmente acredita nisso ou é só mais um aproveitador querendo fazer nome em cima do meu dinheiro? Marcos a encarou diretamente. Eu fiz meu filho andar. Vou fazer você andar também. E ela riu. Aquela risada cruel que ecoou pela sala. Aquela risada que fez os funcionários abaixarem a cabeça de vergonha alheia. Aquela risada que seria a última antes de tudo mudar. 3 dias depois, Marcos recebeu uma ligação. A voz ao telefone era da assistente de Helena. A senhora Voss tem uma proposta. 50 milhões de dólares se você fizer ela andar em 6 meses. Todos os recursos que precisar, mas há condições. Marcos quase deixou o celular cair. 50 milhões. Esse dinheiro pagaria não apenas o tratamento completo de Gabriel, mas daria a ele uma vida inteira de conforto. Ele poderia contratar os melhores fisioterapeutas. Poderia dar ao filho tudo que nunca teve condições de dar. Quais condições? Você deve morar aqui na mansão. Dedicação exclusiva, 24 horas por dia se necessário. E se falhar... A assistente fez uma pausa. A senhora Voss adquiriu recentemente a dívida hipotecária da sua oficina. Se você não entregar resultados, ela executa a dívida. Você perde tudo. O sangue de Marcos gelou. Isso é chantagem. Isso é negócio. Você tem 12 horas para decidir. Marcos não dormiu naquela noite. Ficou sentado no quartinho apertado que dividia com Gabriel, olhando o filho dormir. Como ele poderia arriscar tudo, mas como poderia não arriscar? Essa era a chance de mudar suas vidas.
E talvez, só talvez, ele realmente conseguisse fazer Helena andar. Às 6 da manhã, ele ligou de volta. Aceito. 48 horas depois, Marcos estava instalado em um quarto nos fundos da mansão, maior que sua casa inteira. Uma ala completa foi transformada em oficina e laboratório para ele. Helena havia realmente providenciado tudo, desde ferramentas de precisão até equipamento médico de última geração. Mas ela deixou uma coisa bem clara na primeira sessão de trabalho. Não confunda essa generosidade com gentileza, ela disse, olhando para ele do alto de sua cadeira de rodas como se fosse um trono. Você é um funcionário. Eu sou a patroa. Você vai me chamar de Senhora Voss. Vai seguir meu horário. E vai me tratar com o respeito que alguém na sua posição deve a alguém na minha. Marcos apertou os dentes. Entendido. Ótimo. Agora me mostre essa engenhoca milagrosa. Ele passou 3 semanas construindo um exoesqueleto adaptado para ela. Usou materiais 10 vezes mais caros e sofisticados do que tinha acesso antes. Sensores neurais de última geração, motores com torque ajustável, fibra de carbono ao invés de alumínio. Era uma obra-prima de engenharia. Na primeira demonstração, convidados estavam presentes. Helena havia chamado 2 neurologistas, um ortopedista e 3 fisioterapeutas, todos sentados como uma banca examinadora cruel, esperando ver Marcos falhar. Ele ajustou o exoesqueleto no corpo de Helena, calibrou os sensores, explicou como ela deveria tentar enviar os sinais neurais para as pernas, mesmo que as pernas não respondessem naturalmente. Parece magia voodoo, ela comentou para os médicos, que riram educadamente. Marcos ativou o sistema. As luzes dos sensores acenderam verde. Os motores zumbiram suavemente. Tente enviar o comando de andar. Só pense em andar. Helena fechou os olhos. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, a perna direita se moveu. Um pequeno movimento para frente, mecânico sim, mas movimento. A sala ficou em silêncio. Marcos sentiu uma onda de esperança. Agora à esquerda. Ele instruiu suavemente. Helena concentrou de novo. A perna esquerda começou a se mover, mas de repente os motores falharam. Um chiado agudo, faísca, o sistema desligou. E pior, um dos motores soltou fumaça antes de morrer completamente. Os convidados explodiram em murmúrios. Helena abriu os olhos e o que Marcos viu neles o assustou. Não era raiva, era triunfo, como se ela estivesse feliz que o sistema havia falhado. 50 milhões para essa porcaria, ela disse alto, fazendo questão que todos ouvissem. Meus brinquedos de criança eram mais bem construídos. Um dos neurologistas balançou a cabeça. Senhorita Voss, talvez seja hora de aceitar que... Aceitar nada. Ela cortou. Aceitar seria admitir que este charlatão tinha razão. E ele claramente não tem. Ela olhou para Marcos com desprezo. Você tem mais 5 meses e 27 dias. Sugiro que use melhor esse tempo, mecânico. Porque quando você falhar, vou me certificar pessoalmente de que nunca mais consiga emprego nem consertando bicicletas. Marcos saiu daquela sala com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva, porque ele finalmente entendeu o jogo. Helena não queria andar. Ela queria provar que era impossível. Ela precisava que ele falhasse para justificar sua própria desistência. E isso significava que Marcos não estava apenas lutando contra a medicina. Estava lutando contra a vontade da própria paciente. Os primeiros 2 meses foram um inferno meticulosamente orquestrado. Helena criava obstáculos onde não deveria haver nenhum. Faltava as sessões de treino. Quando aparecia, sabotava os próprios exercícios. Tensionava os músculos propositalmente para que os sensores não funcionassem. Mentia sobre dores para justificar interrupções. E humilhava Marcos em cada oportunidade. Durante um jantar onde ela recebeu investidores, Helena fez questão de chamá-lo à sala. Este é Marcos, meu mecânico pessoal.
Está tentando me fazer andar com peças de ferro velho. Não é adorável. É como assistir alguém tentar construir um foguete com latinhas de refrigerante. Os investidores riram nervosamente. Marcos ficou ali, de pé, sentindo o sangue ferver. Mas ele precisava do dinheiro. Precisava por Gabriel. Então engoliu o orgulho e voltou para a oficina. Tarde da noite, quando a mansão estava silenciosa, Marcos refazia cálculos. Testava novos algoritmos. O problema não era técnico. O exoesqueleto funcionava perfeitamente. O problema era humano. Helena estava com tanto medo de ter esperança que preferia garantir o fracasso. Foi numa madrugada que ele decidiu confrontá-la. Bateu na porta do quarto dela às 2 da manhã. Helena atendeu furiosa, em roupão de seda. Você perdeu completamente o juízo? Preciso falar com você, agora. Você não manda em mim, não, mas mandei em mim. E vou falar mesmo que você não queira ouvir. Algo no tom dele a fez parar. Ela cruzou os braços. Você tem 1 minuto. Marcos entrou no quarto. Era do tamanho de um apartamento com vista para o jardim iluminado. Você não quer andar, ele disse direto. Você quer falhar. Como ousa? Me escute, ele interrompeu. Eu sei por que você faz isso. Conheço esse medo. É o mesmo medo que senti quando comecei a trabalhar no Gabriel. Medo de tentar e descobrir que realmente é impossível. Porque enquanto você não tenta de verdade, ainda existe a desculpa. Ainda existe a chance teórica. Mas se você tentar de verdade e falhar... Ele parou, deixando a frase no ar. Helena estava pálida. Você não sabe nada sobre mim. Sei tudo, porque já vivi isso. A diferença é que eu não tinha escolha. Ou eu tentava, ou meu filho nunca teria chance nenhuma. Mas você tem dinheiro para se esconder atrás de desculpas. Tem poder para transformar seu medo em crueldade. Saia do meu quarto. Tem razão de ter medo. Marcos continuou. Porque o que vou te dizer é assustador. Você pode andar. O sistema funciona. Os sensores captam sua intenção neural. Os músculos têm memória residual. Mas nada disso importa se você não quiser. Se você insistir em sabotar, você vai provar que estava certa. E vai morrer nessa cadeira. Não por necessidade, mas por escolha. Helena virou a cadeira de costas para ele. Sua voz saiu baixa, trêmula de uma forma que ele nunca tinha ouvido. Meu marido foi embora porque eu estava quebrada. Minhas amigas pararam de me ligar porque eu era deprimente. Metade do conselho de administração quer me tirar da minha própria empresa porque acham que estou mentalmente incapaz. Você sabe o que significa ser tratada como se estivesse quebrada além do conserto? Sim, Marcos disse simplesmente. As pessoas olhavam para Gabriel como se ele fosse coitadinho. Como se a vida dele não valesse ser vivida. E sabe o que eu disse para ele? Disse que essas pessoas não importavam, que a única opinião que importava era a dele sobre ele mesmo. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou de novo, havia lágrimas não derramadas na voz. E se eu tentar e não conseguir? E se você estiver errado? Então falhamos juntos, Marcos disse. Mas pelo menos... falhamos tentando de verdade, e não há vergonha nisso. Ela não respondeu. Marcos saiu do quarto achando que tinha acabado de ser despedido. Mas na manhã seguinte, quando desceu para a sala de reabilitação, Helena já estava lá, pontual, vestida para treino, com uma expressão que ainda era dura, mas tinha algo diferente nos olhos. Determinação. Vamos fazer do seu jeito, ela disse. Mas se isso não funcionar, vou destruir você com o dobro da crueldade que mostrei até agora. Marcos quase sorriu. Aceito os termos. E pela primeira vez, eles realmente começaram a trabalhar juntos. As semanas seguintes foram brutais, mas de uma forma diferente. Helena se entregou aos treinos com a mesma ferocidade que antes usava para sabotar. Acordava às 5 da manhã para sessões extras. Suportava dores que fariam adultos chorarem. Cada pequeno movimento era uma guerra contra o próprio corpo. Marcos criou um protocolo personalizado. Não era apenas sobre o exoesqueleto.
Era sobre retreinar completamente os caminhos neurais. Estimulação elétrica combinada com visualização. Exercícios de força nos músculos superiores das pernas que ainda tinham alguma inervação. Meditação para controle mental dos sinais neurais. E funcionou. Lentamente, milímetro por milímetro, mas funcionou. Na 8ª semana, Helena moveu os dedos do pé direito sem ajuda mecânica. Apenas um leve tremor, mas era movimento voluntário. Algo que os médicos disseram ser impossível. Marcos estava ajustando o equipamento quando viu. Ele congelou. Faz de novo. Fazer o quê? Mexe os dedos do pé. Helena concentrou. O dedão mexeu. E ela olhou para baixo, incrédula. Eu senti. Marcos, eu senti. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo primeiro nome. E foi a primeira vez que Marcos viu Helena sorrir. Um sorriso verdadeiro. Não aquele sorriso de escárnio que ela usava como armadura. Mas a alegria durou pouco. Naquela noite, Marcos escutou soluços vindo do quarto dela. Ele hesitou, mas bateu suavemente na porta. Helena? Vá embora. Ele abriu mesmo assim. Helena estava na cadeira, em frente à janela, lágrimas descendo pelo rosto iluminado pelo luar. O que aconteceu? Richard ligou, ela disse com a voz quebrada. Ouviu falar dos meus progressos. Quer conversar. Diz que talvez tenha sido precipitado ao pedir o divórcio. Marcos sentiu raiva subindo. E você vai aceitar? Não sei. Ela limpou as lágrimas com raiva, como se estivesse brava consigo mesma por chorar. Parte de mim quer provar para ele que eu voltei, que eu não estou mais quebrada, que ele estava errado. Você não precisa provar nada para ele, Marcos disse firmemente. Você está fazendo isso por você, não por quem te abandonou. Helena olhou para ele. Você odeia Richard. Não odeia. Odeio qualquer um que machuca quem não pode se defender. E você estava no seu momento mais vulnerável quando ele foi embora. Ela soltou uma risada sem humor. Engraçado. Eu tratei você como lixo durante semanas e você ainda se importa com meus sentimentos. Não se importar seria mais fácil, Marcos admitiu. Mas eu entendo sua dor. Entendo porque você era cruel. Pessoas machucadas machucam os outros. Helena ficou em silêncio por um tempo. Depois disse baixinho. Carla não voltou nunca, voltou? Não. Como você fez para perdoar? Não perdoei, Marcos disse honestamente. Mas parei de deixar que a raiva dela controlasse minha vida. Gabriel merecia um pai presente, não um pai amargurado. Gabriel tem sorte, Helena disse. Você é um bom pai. E você vai ser uma mulher incrível quando terminar de se reconstruir. Mas precisa parar de medir seu valor pelo que os outros pensam. Especialmente Richard. Ela não respondeu, mas acenou com a cabeça. Marcos saiu do quarto sentindo que algo havia mudado entre eles. Uma conexão sendo formada. E ele não tinha certeza se isso era bom ou perigoso. No 3º mês, Helena começou a dar passos completos com o exoesqueleto. Ainda precisava de muito suporte, mas seus próprios músculos estavam contribuindo para o movimento. Os sinais neurais estavam mais fortes. A cada dia, ela recuperava mais controle. E foi quando tudo desmoronou. Marcos estava na oficina quando recebeu um visitante inesperado. Um homem de terno impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sorriso que não chegava aos olhos. Senhor Silva, meu nome é Thomas Blackwell. Sou advogado e representante de Sofia Carvalho, sócia de negócios da senhora Voss. O que você quer? Ir direto ao ponto, eu aprecio isso. Thomas colocou uma pasta na bancada. A senhorita Carvalho está preocupada com o bem-estar mental da senhora Voss. Tem notado comportamentos erráticos, decisões financeiras questionáveis, como gastar 50 milhões como colocar delicadamente, projeto não comprovado. Marcos entendeu imediatamente. Você quer declarar ela incapaz. Queremos proteger os interesses dela e da empresa. E você, Sr. Silva, pode ajudar. Thomas abriu a pasta revelando documentos. E um cheque. 10 milhões de dólares. Agora, sem condições.
Você apenas precisa testemunhar que a senhora Voss mostrou sinais de instabilidade mental, que ela está obcecada com uma cura impossível, que ela não está em condições de tomar decisões corporativas. Marcos olhou para o cheque. 10 milhões. Mais dinheiro do que ele veria em 10 vidas. Poderia pegar esse dinheiro e ir embora, dar a Gabriel tudo o que ele merecia. Saia daqui, ele disse. Thomas não se moveu. Pense bem, Helena Voss vai falhar. O tempo está acabando. Quando ela falhar, você não vai receber nada e vai perder sua oficina. Esse dinheiro é seu jeito de sair dessa situação sem perdas. Eu disse, saia daqui. Você é um tolo. Sou um tolo que não vai trair alguém que está lutando pela vida. Thomas guardou os documentos lentamente. Vai se arrepender disso. Sofia sempre consegue o que quer, de um jeito ou de outro. Depois que ele saiu, Marcos ficou parado por um longo tempo, olhando para onde o cheque havia estado. 10 milhões. Ele quase podia sentir o peso daquele dinheiro. E escolheu Helena. Ele subiu para contar a ela sobre a visita. Bateu na porta do escritório dela. Helena, precisamos conversar. Entre. Ela estava em frente ao computador, analisando relatórios financeiros. O que foi? Marcos contou sobre Thomas, sobre o suborno, sobre Sofia. Helena ficou pálida enquanto ouvia. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio absoluto. Você recusou 10 milhões por mim? Recusei 10 milhões porque era a coisa certa a fazer. Helena fechou os olhos. Marcos, você não entende. Sofia tem metade do conselho no bolso dela. Se ela conseguir provar que estou incapaz, vai tomar o controle da empresa e vai cancelar seu contrato imediatamente. Então a gente acelera, Marcos disse. Você está progredindo. Em algumas semanas, você pode estar andando com mínimo suporte. Isso prova sanidade mental. Não vai dar tempo. Helena abriu uma gaveta e tirou um documento. Recebi isso hoje. Audiência judicial daqui a 6 semanas. Sofia está peticionando para ter uma tutela sobre mim e sobre minhas participações na empresa. Os advogados disseram que minhas chances são pequenas. Marcos pegou o documento. Leu rapidamente. Seu coração afundou. 6 semanas. Não vai dar, Helena disse. E pela primeira vez, desde que começaram a trabalhar juntos de verdade, Marcos viu desespero nos olhos dela. Marcos, eu vou perder tudo. A empresa, minha independência, minha dignidade. E você vai perder também. Sofia vai destruir você por ter recusado. Então a gente trabalha mais duro, Marcos disse com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Sem pausas, sem descanso. Você vai andar naquela audiência. Vai entrar no tribunal com suas próprias pernas e calar a boca de todos eles. Isso é impossível. Disse a mesma coisa quando comecei a trabalhar no Gabriel. Marcos interrompeu. E ele andou. Você também vai andar. Porque eu não perco. Não quando realmente importa. Helena olhou para ele como se estivesse vendo Marcos pela primeira vez. Por que você se importa tanto? Porque você merece lutar por algo além de dinheiro, ele disse. E porque eu acredito em você, mesmo quando você não acredita em si mesma. As lágrimas voltaram aos olhos de Helena. Não me faça ter esperança se você não tiver certeza. Tenho, Marcos mentiu. Porque a verdade era que ele não tinha certeza de nada. Mas às vezes as pessoas precisam de certeza para encontrar coragem. Agora levanta dessa cadeira, temos trabalho a fazer. E eles trabalharam. 20 horas por dia, 3 horas de sono. Refeições rápidas entre sessões. Marcos refinou o exoesqueleto, tornou os motores mais responsivos, melhorou os sensores. Helena empurrou seu corpo além de qualquer limite saudável. Cada passo era agonia. Cada movimento custava sangue, suor e lágrimas literais. Mas ela estava andando. Com suporte pesado, mas andando. 2 semanas antes da audiência, aconteceu algo que nenhum deles esperava. Era 3 da manhã. Marcos estava na oficina soldando um novo suporte quando Helena entrou em sua cadeira de rodas. Ela não disse nada, apenas ficou ali observando ele trabalhar.
Não deveria estar dormindo? Ele perguntou sem tirar os olhos do trabalho. Não consigo. Cada vez que fecho os olhos, vejo Sofia ganhando. Vejo minha empresa sendo destruída. Vejo você perdendo tudo por minha causa. Marcos finalmente parou e olhou para ela. Nada é por sua causa. Foi minha escolha ficar. Por quê? Você me odiava. Eu fui horrível com você. Era, ele concordou. Mas pessoas mudam. Você mudou. Helena soltou uma risada cansada. Mudei ou só estou com medo de perder tudo? As duas coisas podem ser verdade. Marcos limpou as mãos em um pano. Você quer saber a verdade? Eu via você e via Carla. A mulher que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Parte de mim queria que você falhasse só para provar que pessoas como vocês não mudam. Que pessoas que têm tudo e perdem só sabem ser amarguradas. E agora? Agora eu sei que estava errado. Você é mais forte que qualquer pessoa que já conheci. Porque você não só está lutando contra a paralisia, está lutando contra seu próprio orgulho, seu próprio medo, seus próprios demônios, e está vencendo. Helena ficou em silêncio. Depois, lentamente, estendeu a mão. Marcos pegou. Ela apertou com força. Obrigada, ela disse simplesmente, por não ter desistido de mim quando eu desisti de mim mesma. Estamos nisso juntos agora. Marcos disse. E juntos, a gente vai acabar com Sofia. Foi quando um barulho ecoou pela mansão. Vidro quebrando, gritos. Marcos e Helena se entreolharam e ele correu para a porta. Helena logo atrás, em sua cadeira. No corredor, a fumaça começava a se espalhar. O alarme de incêndio disparou. Funcionários corriam em pânico. O que está acontecendo? Helena gritou por cima do barulho. Um segurança apareceu tossindo. Incêndio na ala leste! Alguém quebrou uma janela e jogou algo inflamável. Marcos entendeu imediatamente. Sofia, ela não teria coragem. Ela tem toda a coragem do mundo se significa ficar com sua empresa. Marcos olhou ao redor. Precisamos sair. Agora. Mas Helena não se moveu. O exoesqueleto está na oficina. Se a gente perder ele, perdemos tudo. Marcos completou. Ele olhou para o corredor cheio de fumaça, depois para Helena. Fica aqui. Vou buscar. Marcos não, mas ele já havia corrido de volta. A fumaça estava pior agora, queimando seus pulmões. Marcos cobriu a boca com a camisa e entrou na oficina. O calor era intenso. As chamas já estavam subindo pela parede do fundo. Ele agarrou o exoesqueleto, pegou o laptop com todos os algoritmos e virou para sair quando parte do teto desabou, bloqueando a porta. Marcos olhou ao redor desesperadamente. A janela era o único caminho. Ele chutou o vidro, jogou o equipamento para fora e estava prestes a pular quando ouviu. Marcos! Era Helena. Ela havia rodado a cadeira até a porta bloqueada. Sai daí! A porta está bloqueada, vá embora, não sem você. E então, Helena fez algo que mudaria tudo. Ela colocou as mãos nos braços da cadeira e empurrou. Empurrou com toda a força que tinha. Seus músculos gritaram. Suas pernas, que mal respondiam, tensionaram. E ela se levantou. Marcos a viu através da fumaça. Helena Voss, de pé, sem suporte mecânico, pela primeira vez em 3 anos, cambaleante, tremendo violentamente, mas de pé. Helena, não! Mas ela já estava se movendo. Passos terríveis, horríveis, que pareciam impossíveis. Ela caiu de joelhos, se arrastou, levantou de novo, alcançou a viga caída e começou a empurrá-la com uma força que não deveria ter. Vai! Ela gritou. Pula pela janela! Marcos pulou quando o resto do teto começou a ceder. Ele rolou no gramado do lado de fora, tossindo. Seguranças correram para ajudá-lo, mas tudo que ele conseguia pensar era Helena. Helena que estava lá dentro. Helena que havia andado. Ela está lá dentro, ele gritou. 2 bombeiros que haviam acabado de chegar correram para dentro. Segundos que pareceram horas se passaram, e então eles saíram, carregando Helena. Ela estava inconsciente, coberta de fuligem, mas viva.
A ambulância a levou. Marcos foi junto, ainda segurando o exoesqueleto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era a prova. A prova de que Helena poderia andar. A prova de que Sofia estava errada. No hospital, os médicos estavam chocados. Não pelo fogo, pelos sinais neurais de Helena, pelos movimentos que ela havia feito. Isso é impossível, um deles disse. Segundo os registros dela, a lesão era completa. Não era, Marcos disse com a voz rouca de fumaça. Nunca foi. Ela só precisava de alguém que acreditasse. Helena acordou 6 horas depois. Marcos estava ao lado da cama. Ela olhou para ele, piscando lentamente. Você andou, ele disse, lágrimas descendo pelo rosto fuliginoso. Você realmente andou. Helena tentou falar, mas sua voz saiu rouca. Marcos deu água para ela. Depois de alguns goles, ela conseguiu sussurrar. Não ia deixar você morrer. Não depois de tudo. Você salvou minha vida arriscando a sua. Parece justo. Você salvou minha vida primeiro. Marcos segurou a mão dela. E naquele momento, ambos sabiam que algo havia mudado para sempre entre eles. Não era mais apenas sobre andar ou sobre dinheiro. Era sobre 2 pessoas quebradas, que encontraram força uma na outra. Mas a luta ainda não havia acabado. A audiência era daqui a 2 semanas, e Sofia agora havia cruzado uma linha que não tinha volta. A investigação sobre o incêndio foi rápida. Câmeras de segurança mostraram um homem pulando o muro, quebrando a janela, jogando um coquetel Molotov. E aquele homem foi rastreado até um carro registrado em nome de uma empresa fantasma que levava até Sofia Carvalho. Mas Sofia era inteligente. Tinha camadas de negação plausível, advogados caros, testemunhas compradas. E quando confrontada pela polícia, ela simplesmente sorriu e disse: que tragédia! Espero que Helena se recupere logo. Isso só prova o quanto ela está vulnerável. Marcos queria matá-la com as próprias mãos, mas Helena, mesmo da cama do hospital, permaneceu fria. Ela cometeu um erro, Helena disse. Ela mostrou desespero. Pessoas desesperadas cometem erros maiores. E agora? Agora a gente usa isso contra ela. Na audiência, na frente do juiz e de todos. Mas havia um problema. Os médicos disseram que Helena precisava de pelo menos 3 semanas de recuperação por causa da inalação de fumaça. A audiência era em 12 dias. Não importa, Helena disse. Vou estar lá, mesmo que tenha que me arrastar. Não vai precisar, Marcos prometeu, porque você vai caminhar. Os dias seguintes foram insanos. Marcos montou o exoesqueleto no próprio quarto de hospital de Helena. Fizeram sessões de reabilitação entre visitas dos médicos. Helena empurrou seu corpo além de qualquer limite razoável. A dor era constante, mas ela não reclamava. Tinha um objetivo, uma vingança justa. Gabriel visitou pela primeira vez. O menino de 12 anos entrou timidamente no quarto, segurando a mão da vizinha que cuidava dele. Oi, ele disse com sua fala característica. Você é a moça que meu pai está ajudando. Helena olhou para aquele garoto que usava uma versão simplificada do que ela estava usando agora. E algo se quebrou dentro dela. Ela começou a chorar. Desculpa, ela disse. Desculpa por ter sido tão cruel com seu pai. Por ter rido dele quando tudo que ele queria era ajudar. Gabriel sorriu. Meu pai disse que pessoas machucadas machucam os outros. Mas você não parece mais machucada. Parece forte. Aquelas palavras simples de uma criança tocaram Helena mais profundamente que qualquer terapia. Ela estendeu a mão. Quer ver uma coisa legal? Com Marcos ajudando a colocar o exoesqueleto, Helena ficou de pé e deu 3 passos até Gabriel. O menino aplaudiu, seus olhos brilhando de emoção. Você conseguiu, igual eu. Igual você. Helena repetiu, ajoelhando-se com dificuldade para ficar na altura dele. Seu pai é um herói. Você sabe disso? Eu sei. Ele é meu herói. Ele é meu herói também agora. Depois que Gabriel saiu, Helena olhou para Marcos com uma expressão que ele nunca tinha visto. Gratidão pura. Obrigada por me deixar conhecer ele.
Ele queria muito conhecer você. Fica falando da moça que o pai está ajudando a andar. Ele parece feliz, apesar de tudo. Crianças são resilientes. Elas não carregam amargura como nós. Helena ficou em silêncio por um momento. Marcos, se a gente vencer isso, quando vencermos isso, eu quero criar um instituto. Um lugar onde pessoas como eu e Gabriel possam receber tratamento de verdade, sem precisar ser bilionário para ter acesso. Sério, completamente sério. E quero que você dirija. Você sabe mais sobre isso que metade dos médicos que conheci. Marcos sentiu algo quente no peito. Esperança. Propósito. Vamos vencer isso, ele disse. Eu prometo. A manhã da audiência amanheceu clara e fria. Marcos não havia dormido. Passou a noite inteira fazendo os ajustes finais no exoesqueleto. Cada parafuso verificado 3 vezes. Cada sensor calibrado perfeitamente. Não podia haver margem para erro. Helena acordou às 5 da manhã. Ela fez os exercícios de alongamento, vestiu o exoesqueleto e praticou andar pelo quarto do hotel onde estavam hospedados. Cada passo era mais firme que o anterior. Seus próprios músculos estavam contribuindo agora. O exoesqueleto era mais suporte que motor. Você está pronta? Marcos perguntou. Nem um pouco, Helena admitiu. Mas vamos fazer isso mesmo assim. O tribunal estava lotado. Sofia estava sentada com seus advogados, um sorriso confiante no rosto. Ela olhou para Helena entrando em cadeira de rodas e seu sorriso ficou maior. O juiz, um homem de 60 e poucos anos com expressão severa, bateu o martelo. Audiência iniciada. Estamos aqui para avaliar a petição da senhorita Sofia Carvalho para tutela sobre Helena Voss sob alegação de incapacidade mental. Senhorita Carvalho, apresente sua argumentação. O advogado de Sofia se levantou. Era Thomas Blackwell, o mesmo que havia oferecido suborno a Marcos. Vossa Excelência, vamos provar que a senhora Voss gastou 50 milhões de dólares em um projeto sem base científica, que ela afastou conselheiros experientes para seguir conselhos de um mecânico sem formação, que ela colocou sua vida em risco em perseguição de uma fantasia impossível e que, como resultado, ela não está em condições de dirigir uma empresa bilionária. Testemunhas foram chamadas. Médicos que atestaram que a paralisia de Helena era permanente. Membros do conselho que falaram sobre decisões erráticas. Ex-funcionários que relataram comportamentos estranhos. Foi construindo um caso convincente. Marcos sentiu o coração afundar a cada testemunho. Sofia estava vencendo. Então chegou a vez da defesa. O advogado de Helena se levantou. Vossa Excelência, tudo que a oposição apresentou é baseado em uma premissa falsa, que recuperação era impossível. Gostaríamos de demonstrar que não era. Como pretende fazer isso? Chamando Marcos Silva ao banco das testemunhas. Marcos se levantou, as pernas bambas. Sentou-se na cadeira, fez o juramento e começou a explicar. Falou sobre neuroplasticidade, sobre retreinamento neural, sobre como o cérebro poderia criar novos caminhos. Usou termos técnicos que havia aprendido em anos de estudo autodidata. Thomas o interrompeu. Senhor Silva, quantos diplomas universitários você tem? Nenhum. Quantos anos de escola de medicina? Nenhum. Então você é, essencialmente, um amador brincando com a vida de uma mulher vulnerável. Sou um pai, Marcos rebateu, que fez seu filho andar quando médicos disseram ser impossível. E sou a pessoa que fez Helena Voss recuperar movimentos que todo mundo nesta sala disse que ela nunca teria de volta. Alegações, Thomas disse. Sem provas. Quer prova? Helena disse, sua voz ecoando pelo tribunal. Todos se viraram. Ela estava de pé ao lado da cadeira de rodas. Quando ficou de pé, não estava claro, mas estava. Cambaleante, usando o exoesqueleto, mas de pé. Vou dar a prova. O juiz bateu o martelo. Senhora Voss, por favor, sente. Não, ela interrompeu. Vossa Excelência, se posso. Ela começou a andar. 1 passo, 2, 3. A sala entrou em silêncio absoluto.
Cada passo era trabalhoso, mas era real. Era movimento. Era impossível, mas estava acontecendo. Sofia ficou de pé. Isso é fraude. Ela está usando uma máquina. Helena parou, olhou para Marcos. Ele acenou com a cabeça. Eles haviam praticado isso. Ela levou as mãos aos lados do exoesqueleto e começou a remover os suportes das pernas, os motores, as tiras, peça por peça, até estar de pé usando apenas uma malha de sensores. E então ela deu um passo, sem ajuda mecânica. Apenas músculo, apenas força de vontade, apenas uma mulher que se recusou a permanecer quebrada. O tribunal explodiu em murmúrios. O juiz teve que bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem. Silêncio! Silêncio! Helena deu mais 2 passos. Estava tremendo violentamente agora. Suor escorria pelo rosto, mas ela estava andando. Prova viva de que determinação supera estatísticas. Thomas tentou objetar. Vossa Excelência, isso não prova sanidade mental. Prova apenas que... Prova. Helena o cortou, sua voz firme apesar do esforço físico. Que eu tomo decisões difíceis que funcionam. Prova que confio em pessoas competentes, mesmo quando não têm diplomas pomposos. Prova que sou capaz de recuperação que médicos disseram ser impossível. Se isso é insanidade, então o mundo precisa de mais loucos como eu. Ela cambaleou. Marcos correu para ampará-la, mas ela balançou a cabeça. Não, deixa eu terminar. Ela olhou diretamente para Sofia. E prova que você, Sofia, estava disposta a me deixar apodrecer naquela cadeira para roubar o que construí. Bem, surpresa, eu voltei, e você vai pagar por tudo. Foi quando Sofia cometeu o erro final. Ela gritou, você deveria ter morrido naquele incêndio. Silêncio absoluto. Todos olharam para ela. O próprio advogado de Sofia ficou pálido. Que incêndio? O juiz perguntou lentamente. E foi então que tudo desmoronou para Sofia. As perguntas começaram. As investigações policiais vieram à tona. O homem que tinha ateado fogo havia feito um acordo para reduzir sua pena e entregado tudo. Sofia não tinha mais camadas de negação plausível. Ela havia acabado de se implicar diante de uma sala cheia de testemunhas e um juiz. Os seguranças foram chamados. Sofia foi retirada do tribunal gritando, prometendo vingança, destruída pela própria raiva. O juiz bateu o martelo. Petição negada. Mais que isso, vou recomendar investigação criminal completa. Audiência encerrada. Helena finalmente deixou Marcos ampará-la. Suas pernas cederam e ele a pegou antes que caísse. Lágrimas corriam pelo rosto dela, mas eram lágrimas de alívio, de vitória, de liberdade recuperada. A gente conseguiu, ela sussurrou. Você conseguiu, Marcos corrigiu. Você é incrível. E ali, naquele tribunal, cercados por advogados e repórteres e curiosos, Helena fez algo que nunca imaginou fazer. Ela beijou Marcos, rápido, impulsivo, mas real. Quando se afastou, seus olhos estavam arregalados de surpresa consigo mesma. Desculpa, eu... Não precisa se desculpar, Marcos disse sorrindo. Não por isso. 2 anos se passaram. O Instituto Voz Silva era uma realidade. 5 edifícios espalhados por 3 estados, oferecendo reabilitação gratuita ou subsidiada para quem precisasse. Centenas de pessoas com lesões medulares estavam andando de novo. Crianças como Gabriel tinham acesso à tecnologia que antes custava fortunas. Helena estava de pé em um palco, sem qualquer suporte, discursando na inauguração da 10ª filial do Instituto. Há 3 anos, ela disse, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Eu estava quebrada. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Havia perdido esperança. Havia desistido de mim mesma. E então um mecânico teimoso apareceu com uma promessa impossível. Ela olhou para Marcos na primeira fila. Ele estava segurando a mão de Gabriel, que agora andava com apenas um pequeno aparelho ortopédico. Ele me prometeu que eu andaria de novo. E eu ri dele. Ri com crueldade. Ri com desprezo. Mas ele não desistiu.
mesmo quando fui horrível, mesmo quando tentei sabotar, mesmo quando parecia impossível. Ele acreditou quando eu não conseguia acreditar. Helena desceu do palco, caminhando com passos firmes. Aprendi que a paralisia mais perigosa não é a do corpo, é a da esperança. Quando você para de acreditar que pode se recuperar, você já perdeu. E eu havia perdido, até que Marcos me mostrou que perder só é definitivo quando você aceita. Ela parou na frente de uma placa de bronze. Era a fotografia de Marcos e Gabriel na oficina, ambos sorrindo ao lado do primeiro exoesqueleto. Este instituto existe porque um pai não aceitou o impossível, porque ele amou seu filho o suficiente para inventar uma solução e porque ele se importou com uma estranha amarga o suficiente para lutar por ela também. Helena virou-se para o público. Aqui não tratamos pacientes, tratamos pessoas, pessoas que merecem segundas chances, que merecem acreditar de novo. E fazemos isso sem cobrar nada além de esforço e determinação. Porque assim como Marcos me ensinou, todo mundo merece a chance de voltar a andar, seja literal ou metaforicamente. A plateia se levantou em aplausos. Helena voltou ao palco e cortou a fita, inaugurando oficialmente mais um centro de esperança. Depois da cerimônia, ela encontrou Marcos do lado de fora, observando o pôr do sol sobre o jardim do instituto. Belo discurso, ele disse. Era verdade. Cada palavra. Eu sei. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. Gabriel estava brincando com outras crianças na área de recreação especialmente adaptada. Ele está feliz, Helena observou. Está. Graças a você. Graças a nós, ela corrigiu. Marcos, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Por que você realmente ficou, depois de tudo que fiz? Você poderia ter pegado aquele dinheiro e ido embora. Marcos pensou por um longo momento. Porque vi você rir. Aquela risada cruel na clínica. E reconheci. Era a mesma risada que quase dei quando Gabriel nasceu. Quando pensei que Deus, ou o universo, ou o que quer que seja, estava zombando de mim. Tive vontade de rir porque chorar doía demais. E eu sabia que por trás daquela risada havia uma pessoa que estava morrendo por dentro. Alguém que precisava de ajuda, mas não sabia pedir. Então fiquei. Não por dinheiro, mas porque ninguém merece morrer daquele jeito. Preso na própria amargura. Helena piscou as lágrimas de volta. Você me salvou. Você sabe disso, né? Nós nos salvamos. Marcos disse. Você me mostrou que vale a pena acreditar nas pessoas, que às vezes, por trás da crueldade, há apenas dor, e dor pode ser curada. Igual paralisia? Igual paralisia. Helena olhou para o instituto, para as pessoas entrando e saindo, para as vidas sendo reconstruídas. Às vezes penso na Sofia, como ela está na prisão agora, sozinha, sem ninguém. Você sente pena dela? Um pouco. Porque ela poderia ter tido tudo isso. Poderia ter sido parceira de verdade, mas escolheu traição, escolheu ódio e pagou o preço. Essa é a diferença entre vocês, Marcos disse. Você escolheu mudar, ela escolheu destruir. Um terapeuta chamou Helena de dentro. Mais uma sessão de acompanhamento. Ela estava completamente recuperada agora, mas ainda gostava de fazer as sessões para manter contato com os pacientes. Preciso ir, ela disse. Janta hoje à noite? Eu, você e Gabriel? Como uma família? Marcos perguntou com um sorriso. Helena parou. Olhou para ele. Seria horrível se eu dissesse que sim, que quero que sejamos uma família. Marcos deu um passo em direção a ela. Seria horrível se eu dissesse que estava esperando você finalmente admitir isso há meses. Ela riu. Uma risada verdadeira, cheia de alegria. Nada como aquela risada cruel de 3 anos atrás. Esta era uma risada de alguém que havia voltado a viver. Então é um sim? É sempre sim, Marcos respondeu. E quando se beijaram desta vez, não havia urgência, desespero ou surpresa. Havia apenas 2 pessoas que haviam caminhado pelo inferno juntas e encontrado o caminho de volta. Não para onde estavam antes, mas para algum lugar melhor. Naquela noite, os 3 jantaram juntos.
Gabriel contou sobre a escola, sobre seus amigos, sobre as coisas que conseguia fazer agora. Helena escutou tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, rindo das piadas dele. Depois que Gabriel foi dormir, Helena e Marcos ficaram na varanda, observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. De ter recusado 10 milhões? Marcos brincou. Todo dia. Mentiroso. Tudo bem. Não me arrependo de nada. E você? Helena pensou. Me arrependo de ter rido de você. Aquela risada. Gostaria de poder apagar. Não apaga, Marcos disse, porque essa risada me deu raiva suficiente para não desistir. Às vezes, as piores coisas levam aos melhores resultados. Filosofia de mecânico? Filosofia de vida. Helena apoiou a cabeça no ombro dele. Obrigada por tudo, por não ter desistido, por ter acreditado, por ter me mostrado que eu valia a pena salvar. Você sempre valeu a pena, Marcos disse. Só precisava lembrar disso. E ali, sob as estrelas, duas pessoas que começaram como inimigos, que lutaram juntos contra impossíveis, encontraram algo que nenhum dos dois estava procurando: paz, pertencimento, amor construído em cima de cicatrizes compartilhadas. O império de Helena cresceu, mas ela aprendeu a medir riqueza de forma diferente, não em dólares ou ações ou propriedades, mas em vidas mudadas, em passos dados, em esperanças recuperadas. E toda vez que alguém novo chegava ao instituto, quebrado e desesperançado, Helena se lembrava daquele dia na clínica. Lembrava da risada cruel, lembrava do mecânico determinado e lembrava que ninguém está quebrado além do conserto, porque se ela conseguiu voltar a andar, qualquer um consegue. Às vezes você só precisa de alguém teimoso o suficiente para recusar aceitar seu impossível. Alguém que vê potencial onde outros veem ruínas. Alguém que transforma seu riso de desprezo em lágrimas de gratidão. A placa na entrada do instituto carregava uma frase simples: a esperança não tem preço. E Helena Voss, a mulher que riu de esperança, agora dedicava sua vida inteira a vendê-la gratuitamente para quem precisasse. Porque às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te machucou, é se tornar alguém tão diferente do que era que aquela pessoa antiga simplesmente deixa de existir. E às vezes, a maior vitória é transformar a risada mais cruel da sua vida na motivação para a maior mudança que você já fez.